Aqui nos estúdios da Rádio e TV Educadora para uma entrevista muito importante. Nós estamos recebendo a nossa querida Maria da Consolação, conhecida como Consola, presidente da Associação dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Limoeiro, recebendo também a assistente social e assessora técnica da Cáritas, a Patrícia Freitas, e recebendo também a nossa querida Elbênia Neres, mestre em Serviço Social e Direitos Sociais e assistente social do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe. E nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu quero pedir a sua atenção sobre coleta seletiva e muitos outros assuntos também. Mas eu quero pedir a atenção de todo o Vale do Jaguaribe, porque o que nós vamos falar agora é sobre Limoeiro, mas reflete também em qualquer município do Vale do Jaguaribe e dentro diretamente da sua casa. Inclusive, ontem aconteceu o primeiro seminário regional de sustentabilidade aqui do Vale do Jaguaribe, com a participação de todas essas figuras maravilhosas que estão aqui. E agora eu quero pedir a você que está no rádio convencional, aumenta o volume do rádio, está no canal 182, está através também do Instagram, vai lá, se torna um seguidor, está através do Rádiosnet, vai compartilhando, do Facebook compartilha e também do YouTube, né? Vai compartilhando aí o link que você recebeu. Eu vou conversar primeiramente com a nossa querida Consola, que está aqui ao vivo, ela que é presidente da Associação dos Catadores, né, e Catadoras de Recicláveis. Consola, é um prazer conversar com você. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Richard. Boa tarde aqui minhas companheiras, né? E boa tarde à população de Limoeiro. Eu venho aqui em nome da CMR, da Associação, né, de Catadores, pedir para a população se sensibilizar com a nossa causa, né? Poder fazer essa separação desse material para chegar até nós. Porque hoje nós estamos em 7 catadores dentro dessa CMR. Só que isso aí a gente quer alargar mais, né? Abraçar mais catadores. Então nós só podemos abraçar os catadores se nós aumentar a matéria-prima, para poder nós tirarmos o nosso sustento. E eu vou já perguntar sobre esse assunto, porque eu quero primeiro conhecer um pouco da história também da associação e desse trabalho, da sua chegada. É a primeira presidente? Não, já tiveram outras, mas com a sua chegada, ontem a gente ouvia no seminário, inclusive, que a sua chegada também, é claro, cada um que passa pela diretoria, pela presidência, dá a sua contribuição, mas deu uma alavancada. Então eu quero ouvir um pouco da sua história e um pouco também das metas e objetivos, né, que se tem e da conscientização junto à população. Agora, eu converso com quem? Conversa com Patrícia. Patrícia, é um prazer conversar com você. Boa tarde, minha querida. Richardson. Então, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer, né, à TV Educadora por abrir esse espaço para uma temática tão importante e atual que a gente precisa discutir, né? E aí os veículos de comunicação, ele tem esse importante papel que é social e econômico também do ponto de vista quando você valoriza uma categoria que está no meio dessa história. Então, assim, a gente vai poder conversar um pouco sobre coleta seletiva, sobre inclusão de catadores, quem são esses sujeitos que a gente não conhece em nossas cidades. E é muito importante a abertura da comunicação local, para que é essa que chega os rádios das donas de casa, né, dos moradores e moradoras, e agora também chega da juventude, né? Então as TVs online, elas chegam a um público que às vezes o rádio não consegue chegar, né? E que é muito importante, que faz parte dessa construção dessa sociedade justa, fraterna, e agora também que reconhece, que valoriza o papel do catador. Então a gente vai poder conversar. Muito obrigado pela acolhida. Um abraço, Patrícia, minha querida. Patrícia eu já conheço, eu não sei se ela lembra, desde a renovação carismática, não era? Nós éramos jovens, era verdade. Tem um bom tempo, mas deixa isso para lá, viu? Não vamos trazer, não. Minha querida Elbênia Neres, essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer, né, de participar desses momentos, principalmente ontem. Elbênia, é um prazer conversar com você. Boa tarde. Boa tarde, Richard, né? Como você muito bem falou, é uma responsabilidade agora para mim falar após a Consola, né, que já fez essa abertura aqui do momento, Patrícia, né, dizer que é uma satisfação muito grande, mas agradecer, né, a cumprimentar todos os telespectadores que nos escutam e nos assistem nesse momento, agradecer ao sócio fundador, ao presidente fundador
dessa TV educadora, né, seu Adelmo, pelo momento, pela rádio estar sempre disponível para causas tão importantes dentro da sociedade. E hoje nós trazemos aqui, como as meninas já colocaram, um pouco do que vem sendo desenhado, do que vem sendo pensado para a região do Vale do Jaguaribe. Eu estou aqui hoje representando a equipe que compõe o consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para a região do Vale do Jaguaribe. Richard, nós somos 13 municípios, né? A nossa sede é em Limoeiro do Norte. Inclusive, nós estamos com a sede nova, nas mediações, em frente, na verdade, ao campo florestal, né, e abrir, na verdade, o consórcio para todos os meios de comunicação, para a TV educadora, para a sociedade. Eu acho importante, para todos os municípios. A gente tem dito que o consórcio é do Vale do Jaguaribe, é dos municípios do Vale, é dos técnicos do Vale do Jaguaribe, né, dos secretários municipais, é dos gestores, dos prefeitos que compõem o consórcio, e é da sociedade e das associações de catadores. Eu preciso dizer, Richard, que hoje é um momento muito feliz para a gente, né? A gente poder visibilizar um pouco do que é o trabalho do catador e da catadora de materiais recicláveis dentro da cadeia produtiva do resíduo na região do Vale do Jaguaribe. É uma alegria muito grande. Então, muito obrigada, TV Educadora. O consórcio está aberto para vocês, né, dos meios de comunicação. Muito obrigada, Richard Leitão. Muito bem. Então, vamos aqui. Olha, eu vou fazendo as perguntas aqui, mas eu quero deixar vocês à vontade para vocês debaterem, para vocês conversarem, porque é muito importante a gente conhecer como é a atuação da associação, da Consola nesse processo, a atuação também do órgão que representa a nossa querida Elbênia e da Patrícia, que além Caritas, ela também tem essa visão, esse trabalho da defesa. Consola, eu queria conhecer um pouquinho sobre a sua história, o seu trabalho. Ontem você foi aplaudida, ovacionada lá no evento de sustentabilidade. Eu queria conhecer um pouco da sua história, do seu trabalho, porque ninguém melhor do que você é o modelo de apresentação de dizer o seguinte: olha, eu vivencio e estou nessa luta porque eu sei o que cada um passa. Como foi que tudo começou até você chegar presidente? Eu comecei catando aqui dentro de Limoeiro numa bicicleta, né? Na época eu não tinha condições, comecei a catando numa bicicleta e uma carrocinha de geladeira, eu amarrava ela na garupa da bicicleta. Então, eu saía pelas ruas, né, catando, e era o nosso meio de vida. Aí as coisas foram se complicando, eu fiquei na catação, mas me chamaram, tive a felicidade de um atravessador me chamar para aprender a triar o material, né? Aí eu trabalhei para ele e fui aprendendo a triar esse material. Devido a ele há muitos anos também trabalhando, foi me explicando e eu fui aprendendo. E então, nesse intervalo, aí eu depois saí de lá e fiquei catando, né? Aí eu peguei uma moto, catei com carrocinha, catei com jumento e carroça, fui catadora de lixão mais de 3 anos, né? E então, para mim, hoje, eu fico muito feliz, porque tudo que eu vivi, a experiência que eu tenho, e eu sei que tem muita gente que tem muito mais experiência do que eu, né? Tem gente aí na luta que está com mais de 30 anos, né? Vamos dizer que eu estou com mais de 10, mas tem gente com mais, né? Mas, por eu ter esses mais de 10 e essa sabedoria que eu procurei aprender, né, através do material reciclável, hoje eu não me vejo sem ele. Eu não me vejo vivendo fora da reciclagem, da catação. Não me vejo. É interessante você falar sobre esse assunto. Patrícia e Elbênia, por favor. Olha, elas já almoçaram, né? Eu não almocei ainda, mas eu sei que vocês já almoçaram. Não, também. Né? Então pronto, eu aguento até as 3 horas aqui. Por quê? Não, a gente termina antes. Por quê? Esse assunto é muito importante e todos nós devemos ter consciência. Ontem a gente pôde assistir momentos importantes e você... porque, geralmente, eu vou já entrar na pauta, certo? Mas é muito importante a gente se conscientizar e também promover a conscientização para as pessoas. Quando se fala de catadores, né, de material reciclável, já tem aquela visão, né, tanto preconceituosa, pronto, aquela visão preconceituosa, né, de todo o ambiente, de toda a sistemática. E você fala o seguinte, você fala por você, mas naturalmente você representa toda uma instituição. E você fala, eu não me vejo
sem, né, essa atuação, sem essa responsabilidade, digamos assim, que você tem até uma visão profissional de luta pela categoria. O que te levou a ter esse posicionamento? Já já vocês também, eu quero que vocês participem. Sim. O que te levou a ter esse posicionamento, a ter assim, essa visão, esse entendimento de dizer, eu não vivo hoje, né, sem essa participação, sem essa atuação? No começo, como eu disse, eu comecei mais pela necessidade, né? Não que hoje eu não tenha necessidade, todo mundo tem. Mas hoje, como eu digo para você, que eu não me vejo sem a catação, primeiro, é um ramo que eu gosto de fazer, está no meu sangue, certo? Mesmo que eu deixasse hoje de ser catadora, se eu passasse e visse um tubo de plástico, eu ia pegar. Porque ficou no sangue. Sim. E outra coisa, pela causa, pela luta, sim, pelo meu companheiro, pelo nosso sofrimento que eu sofri com ele, aí eu não estou aqui para soltar a mão, eu estou aqui para pegar a mão de cada catador que tiver no Vale de Jaguaribe. Muito bem, eu quero deixar vocês duas à vontade para a pergunta e a própria Consola participando. Qual é, diante deste, digamos assim, deste testemunho, diante deste sentimento expressado através da Consola, qual a importância do movimento, da categoria para toda a sociedade? Quem pode falar? Então, Richard, escutar a Consola falar é desconcertante, né? Parece que assim, como é que alguém que sobreviveu a vida toda, que aprendeu a tirar do lixo o seu sustento, diz que hoje não consegue viver sem ele, né? Então, assim, primeiro, acho que é importante a gente fazer um resgate histórico, que os catadores, assim como muitas profissões do nosso país, eles descobriram, a partir daquilo que a sociedade descarta, a sua subsistência. Então, foram a catação, quem descobriu não foi nenhum intelectual dentro dos escritórios, nem foi a academia, foi a necessidade humana de sobrevivência, que as primeiras catações existiam a partir de catar os ossos dos animais para ser comercializados. E depois eles foram qualificando e melhorando. Então, a categoria descobriu, a partir daquilo que a sociedade destina, uma fonte de renda. E aí, hoje, o negócio cresceu, graças a Deus, e por isso ganhou dignidade. Né, os catadores, até 2010, antes de 2010, eram reconhecidos como catador de lixo. Era assim. E assim ainda hoje, algumas pessoas... Eu vi o catadorzinho de lixo que passa aqui na minha calçada e pega o meu material. Hoje é catador de material reciclável. Ontem, lá no seminário, no fórum, né, o Anderson nos lembrou muito bem um marco legal, que é muito importante para a categoria. Em 2002... Ele é um profissional da reciclagem. Inscrito no Código Brasileiro de Ocupação, catador de material reciclável. Ele deve ter a mesma dignidade que a minha e a de Elbênia e a sua profissão. Então, está escrito. Infelizmente, ainda, legalmente, é uma falha, então, muito grande, histórica, com os catadores, né? Nós temos catadores ainda no lixão, no galpão, nas ruas. E aí o ideal é que vá para o galpão. Mas a gente, como ele dizia ontem, nós devemos, a sociedade deve à Associação de Catadores, deve ao catador essa questão da dignidade. Mas o movimento nacional tem feito isso. Então, desde 2010, quando se criou, vem fazendo uma luta lá de cima, fazendo com que as políticas públicas olhem para esse sujeito. Pasme, hoje, se um catador, aos 55 anos, ele conseguir se aposentar, ele tem que emitir. Porque não existe uma aposentadoria para catador. Exatamente. Ele tem que se aposentar como agricultor. É alguém que tem um trabalho econômico muito importante, sustentável para as nossas cidades. Não tem uma legislação que garanta. Ainda não. Há uma luta, mas ainda não tem. Então, assim, é muito bonito escutar ela falar disso, porque assim, traz uma dignidade à fala, dizendo que eu faço um trabalho muito importante para a cidade, para a saúde, para a vida do meio ambiente, do planeta, mas eu preciso ser melhor valorizado. Né? Reconhecido e também, além de ser valorizado, reconhecido, precisa de todo o incentivo e apoio necessário. Onde você representa, minha querida Elbênia, o consórcio de resíduos sólidos. Onde é que entra, eu estou falando isso aqui porque a gente vai conhecendo, eu diria que a gente, eu digo muito, Elbênia, Consola e Patrícia, né, eu digo, olha, eu sou contratado para eventos como esse, mas, rapaz, é uma faculdade que a gente faz para, né, sou convidado, contratado para eventos como o que aconteceu, mas a gente aprende muito. Ao mesmo tempo que eu digo, nessas entrevistas aqui, eu aprendi mais do que numa cadeira de uma faculdade, está entendendo? Porque diretamente você vai aprendendo com experiências.
As experiências e a atuação dos catadores de reciclagem, qual a importância desse processo do órgão que você representa? Pronto. Nós temos, inclusive, discutido muito a atuação do consórcio, né, do Segis VJ, que ele traz uma proposta de pensar não somente a disposição do resíduo hoje na cadeia produtiva, que é encontrar um local para que ele chegue lá, aquilo que não é passível de reciclagem, né? Então, o consórcio hoje ele se propõe a pensar uma gestão integrada, que é uma gestão compartilhada, não só com os órgãos públicos, mas com o setor privado e com a sociedade de um modo geral, né? Dentro dessa perspectiva, o consórcio ele se forma aqui na região do Vale para potencializar estratégias que possam encontrar melhores alternativas para a destinação daquilo que é passível de reciclagem através das centrais municipais de reciclagem, né, que são os equipamentos que já estão chegando nos municípios do consórcio, né? A exemplo de Limoeiro, hoje Consola, ela ocupa um desses equipamentos, ela ocupa ela e alguns membros da Associação de Catadores, Bom Jesus do Sul, aqui do município de Limoeiro, ocupa um desses equipamentos, né? Então, nós temos esses equipamentos. Para além da existência desses equipamentos, nós também temos dispositivos legais, a exemplo da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevêem a coleta seletiva nos territórios dos municípios com a inclusão de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, Richard, não é uma coisa que a gente está criando, né? Não é uma coisa que eu, enquanto assistente social, estou vislumbrando fora da perspectiva ou do cenário histórico, político, cultural e econômico brasileiro. É uma categoria, como a fala que me antecedeu falou, a fala da Patrícia traz, é uma categoria com reconhecimento, né, junto à Comissão Brasileira de Ocupações, e que necessita de melhores condições de trabalho. Ontem, por exemplo, no espaço em que nós estávamos, foi questionado a permanência desses catadores enquanto catadores e catadoras de materiais recicláveis. Se, de fato, era isso que eles queriam para eles, se, de fato, não há outras alternativas e outras perspectivas dentro do mercado de trabalho que possam absorver essa mão de obra. E foi dito por quem tem lugar de fala, foi dito por quem tem autoridade com o trabalho da catação, que, de fato, eles querem. Claro, existem aqueles que, encontrando uma outra alternativa, isso é com qualquer um de nós, né? Isso, eu hoje sou assistente social de formação, mas daqui a pouco pode ser que algo relacionado a outra profissão também me encante. Isso não é diferente no cenário dos catadores e catadoras. Mas, de fato, o que eles esperam é mais dignidade dentro do trabalho, é mais reconhecimento dentro do trabalho, é mais valorização, inclusive, dentro da própria cadeia produtiva, porque os catadores eles estão na ponta desse negócio, né? Muito bem, eu vou fazer uma pergunta com Consolo e, por gentileza, participe. Eu vim mais um pouquinho, Patrícia, para vocês terem mais uma visão, viu? Mas fique à vontade. Consola, quais são hoje os principais, e ontem, quando estava lá no momento de debate, eu dizia assim, rapaz, eu não vou entrar, mas eu gosto de perguntar, minha área profissional, e era só na mente, eu podia perguntar sobre isso, olha, essa pergunta aqui, essa pergunta assim, eu quero, mas como, né, a minha função não era essa, mas, Consola, quais são hoje os principais desafios da categoria em termos gerais? Porque vocês têm os principais desafios na conscientização, tem os desafios da própria categoria no que diz respeito a todos os envolvidos, tem os desafios da própria estrutura de apoio, tem os desafios da legislação, mas assim, de uma forma geral, na prática, aí eu quero que vocês, porque a Consola tem uma visão dos desafios, você pode ter outra, você ter outra, quais são os principais desafios hoje vivenciados pela categoria para que possa ter tanto uma melhor reconhecimento, rentabilidade, como também um servir melhor à sociedade? Eu acho que o nosso maior desafio é aquela questão que eu já entrei falando, que seria a nossa matéria-prima chegar até nós, né? Porque se nós conseguíssemos aumentar a nossa produtividade, nós teríamos como tirar nosso sustento de lá, né? Sem nós precisarmos de um exemplo. A gente trabalha de manhã e ali a gente já tem que sair à tarde para catar individual para poder ampliar o nosso sustento, né?
Porque se a gente for ficar só com o dinheiro que a gente recebe dos auxílios, né, que a gente tem, não vou mentir, mas aí tem também o rateio. Só que o rateio da nossa associação hoje, se eu disser para você que nós conseguimos fazer uma carrada de mês em mês, eu estou mentindo. Aí pode até o pessoal que está assistindo dizer, mas Limoeiro não abastece uma CMR dessa daí? Com certeza, e sobra material reciclável. A questão é que esse material, a população tem que se conscientizar para chegar até nós. No caso, quando a gente... Pronto, muito bom, porque eu sei que tem outros pontos, como é que nós, sociedade e população, que foi debatido ontem também, podemos, de forma consciente, ver a nossa responsabilidade e também fazer esse processo de chegar até vocês? Pronto. A separação do material, os carros passam, né? Nós temos o nosso carro da coleta, eu trouxe até aqui, antes de sair eu dizer os dias, né? Nós temos o carro da coleta e passa o carro da coleta cada dia, de manhã ou de tarde, num bairro diferente, né? Nós temos de manhã e tarde. Então, essa pessoa pode o quê? Pode separar o material. Quando for no dia do carro da coleta, botar na calçadazinha. Como é a separação, Consola, desse material? Eu digo, tirar botar o seco, né? E o lixo, deixar o lixo. Pronto, Mas pronto, é só para a gente, porque às vezes a pessoa que está em casa pode... O que é o seco, o que é o lixo? Aí você vai pegar o papelão, um plástico, né? Uma lata de alumínio, uma panela velha, o vidro, certo? Todos esses materiais. E coloca separado. E colocar separado, né? Plástico. Pode botar o plástico, papelão, bota dentro da sacola, bota tudo na mesma sacola, o vidro. Só não... Porque chega muito para nós lá, o quê? Junto com o resto de comida. Sim. Né? Chega muito, às vezes, com... Eu nem vou falar, né? Não, sim. Você está entendendo? Uma misturada muito doida, né? Às vezes, coisa de banheiro, para ir um plástico. Sim. Então, a gente pede muito que a população pudesse fazer isso, né? Botar o plástico, o papelão, uma lata de alumínio, uma panela velha, um estojo velho que quem tiver, bota tudo dentro de uma sacola, amarra a boquinha, quando o carro passar, o pessoal lá e pega. Pronto, dos pontos, você vai participar. Olha, matéria-prima chegar até os catadores. Pronto. Então, assim, você perguntou os desafios, né? São muitos os desafios e em esferas diferentes. Sim. Mas eu acho que tem uma esfera que toca muito na gente. Eu acho importante uma autorresponsabilização de cada um de nós como cidadãos e cidadãs. Para que depois a gente pule também para uma outra esfera, que é a esfera política, que é de responsabilidade da gestão. Mas, quando ela fala, é uma separação simples. Na nossa casa, como gerador de lixo, de resíduos, né? Como é que eu separo? Por exemplo, eu tenho a responsabilidade de entender que quando eu compro uma lata de leite, que quando termina de consumir aquele produto, aquela lata, ela ainda é responsabilidade minha. E eu não posso simplesmente jogar para a gestão pública dar uma destinação a ela, porque eu comprei aquele resíduo. Então, isso chama autorresponsabilidade na geração dos resíduos. E aí, é uma separação simples. É o que é passível de reciclar. Papelão, plástico, papel branco, sacolas. Quantas sacolas nós trazemos dos nossos supermercados e a gente não tem o mínimo de responsabilidade ambiental, né? Separa tudo isso em um único sacola, em um único plástico, e os catadores passarão para pegar. Aquilo que não é reciclável, como o resto de comida, que é uma reciclagem diferente, que é a compostagem, né? E aí o lixo que é rejeito. O lixo do nosso banheiro é rejeito. Ele não precisa ir junto com o material reciclável. Porque seja no galpão, seja no lixão, o catador tem que abrir a sacola para pegar aquela embalagem. Então, é criminoso quando você coloca dentro do lixo do seu banheiro, com os papéis sujos, com os absorventes sujos, com as fraldas sujas, uma embalagem de shampoo que o catador precisa abrir a reciclagem para retirar. Então, essa consciência ambiental que cada um tem de ter, esse é o grande desafio, né? O outro desafio é a gente fazer com que os grandes geradores, assim como nós somos pequenos, os supermercados e tantos outros, eles também o entendam, que é responsabilidade deles. E eles têm uma outra preocupação que precisa entender também, que quem descobriu a importância econômica das reciclagens não foram os grandes, foram os pequenos, foram os catadores. E é desonesto
o que hoje os grandes fazem. A gente sabe que em muitos supermercados, em muitas lojas, não dão mais os resíduos para os catadores, porque descobriu um fator econômico viável. Nisso, né? Então, hoje, muitos supermercados, muitas lojas, algumas, não muitas, mas algumas, seja aqui em Limoeiro, em diversas cidades do nosso Brasil, eles descobriram isso como fonte de renda, e eles não doam mais para os catadores. Eles comercializam. Então, assim, tem uma política, na verdade, tem uma bandeira de luta do movimento nacional, que é a destinação dos resíduos sólidos para os catadores, porque foram eles que descobriram que aquilo podia ser uma economia possível. Estando essa política se transformar numa lei, né, e que naturalmente tenha essa destinação assegurada. É muito interessante. Sem se falar que eu falando dos desafios, o Bênio pode complementar também, e você foi falado aqui também sobre os desafios no que diz respeito, são tantos, né? A questão da própria legalização, no que diz respeito à própria profissionalização. Sim, a cobertura de proteção, né? Sim. Acho que a cobertura de proteção, a gente tem feito também esse debate para que as pessoas elas encampem essa luta, esse discurso conosco, para que a gente faça uma frente de luta realmente, para que a gente consiga uma proteção diferente, porque é importante reconhecer que alguns avanços a gente já visualiza, né? A exemplo disso, por exemplo, o auxílio catador, ele surge no período pandêmico, né, para que nós estávamos todos orientados a não nos aglomerarmos naquele momento, para que não houvesse, de fato, uma disseminação em massa do vírus. E com os catadores não houve essa possibilidade. Eles precisaram se manter aglomerados nos lixões. Então, um dos maiores desafios, né, enfrentados inclusive, acreditar no encerramento dos lixões. Nós estamos aí com os nossos municípios, né, dentro de um cumprimento de um TAC, e dentro desse TAC, uma das metas é encerrar esses lixões, e nós temos centenas de famílias sobrevivendo nos lixões dos municípios do Vale do Jaguaribe atualmente. Então, isso aqui, sobrevivendo diretamente. Eu acho que a Patrícia ontem ela levou até alguns dados. Nós temos uns dados levantados de os catadores hoje que se encontram associados dentro do município do consórcio, né? Mas a Patrícia ela tem uma captura de municípios para além de alguns nossos, e também para menos, porque a Caritas, né, não realmente ela faz um trabalho histórico em relação a isso, inquestionável. Mas, Richard, então, um desafio que a gente precisa pensar para ontem é ganhar fôlego, oxigenar essa luta dos catadores com a questão dessa proteção. Lembrar que, como eu estava dizendo, o auxílio catador ele surge, né, num contexto pandêmico, mas, posteriormente, o governo do Estado ele entende a necessidade que é aportar um valor financeiro para o catador, reconhecendo que ele é um trabalhador, sobretudo da política de meio ambiente. Para isso, ele hoje prevê que, mediante a necessidade do repasse, o catador aporte a comprovação de, no mínimo, 500 quilos de material retirado do meio ambiente para que receba esse benefício, que ele passa de auxílio e ele passa de auxílio a programa, né? Programa com orçamento previsto, né? É bom deixar claro isso, que isso é um avanço, mas que isso não é o suficiente para a vida do catador, para a sobrevivência digna e de trabalho do catador, né? Então, a gente chama a atenção para essas lutas, para essas bandeiras de luta, para essas discussões, chama a atenção também para os catadores que, muito embora ainda haja há décadas essa discussão de que o lixão vai fechar o próximo ano, do próximo ano não passa, e eles ainda estejam ativos, mas é importante a gente pensar que esse momento está chegando, né? Então, é importante que a categoria ela se organize também no sentido de pensar alternativas junto à gestão, né, junto à gestão dos territórios dos municípios, para potencializar a inclusão de catadores cada vez mais, seja nas centrais municipais de reciclagem, que já existem, construídas, sejam em galpões, sejam em outros equipamentos, né, que os territórios dos municípios possam potencializar para absorver essa mão de obra, que gera aí e movimenta milhões hoje na cadeia produtiva do resíduo no Brasil. Isso é muito importante, dados que às vezes a gente não conhece. Eu quero agradecer a você que está no rádio, pessoal que está no Facebook, que está no YouTube. Quem tiver no rádio e quiser comentar no YouTube e no Facebook, eu estou observando aqui, viu, pessoal? Quando eu estou aqui, mudo o olhar, é para observar quem está com a gente aqui, tá bom? E você que está no rádio, no canal 182, agradecer aqui o pessoal que está com a gente no Facebook, a Luana Bezerra, está aqui Maria do Socorro,
Roberto Lima, Ângela Maria, pessoal de Morada Nova, de Alto Santo, participando, muita gente de Limoeiro. Olha, Angerliana Souza diz o seguinte: coleta seletiva sem catadores é lixo. O que é essa frase? Então, isso é uma frase que foi muito utilizada, que é muito utilizada pelo movimento nacional, né? Movimento Nacional de Luta dos Catadores. Porque, de fato, existe um monte de experiência de coleta seletiva, mas é sem catador. Existe coleta seletiva com empresa privada, você sabia disso? Existe hoje uma ameaça em todo o território do nosso país de privatização dos resíduos, porque descobriram que reciclagem dá dinheiro e tem muita gente rica. Então, é a bandeira de luta do movimento dos catadores que coleta seletiva, sem inclusão dos catadores, é lixo, que a gente precisa, como cidadão das nossas cidades, defender a destinação dos resíduos sólidos para a Associação de Catadores. É deles, o resíduo é deles. Richard, Oi. Patrícia falando isso, e eu lembro que quando eu cheguei, eu estou compondo a equipe do consórcio desde 2017. Já estamos aí com o pé em 8 anos dessa história, né? E quando eu cheguei no consórcio, eu ouvi vários relatos de que o consórcio não tinha nada a ver com catador. Né? E, de fato, o consórcio ele tem uma linha de ação, tem pilares de sustentação, que são as estruturas construídas, as CMRs, as ETRs e a Central de Tratamento de Resíduo, né? E o acompanhamento dessa história toda, né? O fortalecimento da política nacional. Me fala só essas nomenclaturas que você falou. A CMR, a Central Municipal de Reciclagem, hoje Limoeiro do Norte, a de Limoeiro do Norte fica nas mediações da ABB, né, que hoje está sendo ocupada por parte dos membros da Associação de Catadores. A ETR é a Estação de Transbordo, né, por lá deve passar justamente o que não fica na Central Municipal de Reciclagem. O que não é reciclável, o que não é, e que vai para a CTR, que é a Central de Tratamento de Resíduos, que fica nas mediações entre Limoeiro, já pega Limoeiro, Tabuleiro, ali Peixe Gordo, Café Queimado, por ali, né? Então, aquilo me incomodou muito, aquela fala. Como assim? Um consórcio ele se reúne os municípios para pensar uma gestão integrada de resíduos sólidos para a região do Vale do Jaguaribe, tendo a existência, naquele período, 2017, salvo engano, foi apresentado um diagnóstico aqui no auditório da Secretaria de Educação, salvo engano, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, e que nos trazia cerca de 400 catadores. 400 catadores existentes na região do Vale do Jaguaribe. Hoje, nós temos acompanhado pelo consórcio somente dados relacionados a quem está associado no formato de associação, recebendo o programa Auxílio Catador do Governo do Estado. Nós já temos um número que ultrapassa 800. 800 trabalhadores direto da catação, vivendo diretamente da catação. Né? E aí aquilo me incomodou, porque como é que existe uma estrutura que está sendo pensada para gerenciar a gestão integrada de resíduos sólidos, como é que ele está pensando o encerramento dos lixões, tendo centenas de famílias sobrevivendo naquele espaço, sendo aquele espaço, de fato, o local de trabalho dessas pessoas e dessas famílias, e nós vamos fazer o que, então, com esses sujeitos, com essas famílias? Porque nós estamos dizendo aqui que o número são 800 pessoas, são 800 catadores e catadoras. Nós precisamos ainda multiplicar esse número se a gente pensar em famílias. Então, assim, não há como, eu penso que não tem mais para onde a gente pensar em estruturar a gestão integrada de resíduos sólidos, pensar a coleta seletiva sem a inclusão dos catadores e catadoras. Né? É um problema político, é um problema social, é um problema financeiro, econômico, cultural, que não há mais espaço para a gente deixar a deriva. Sabe, Richard? É muito importante tudo isso que a gente está debatendo, e eu vou fazer uma provocação no intuito de se vencer uma objeção. Aí vai depender do quanto vocês estão bem argumentadas. Eu vou me colocar agora, né, no lugar de uma objeção, como, por exemplo, a Patrícia colocou, sobre a privatização da reciclagem. Né? Eu vou me colocar agora diante de uma situação onde aquele que, digamos, é um empresário, vocês falaram que dava muito dinheiro, e pelo que eu percebi ontem, dá dinheiro para os atravessadores, para quem está lá, seria isso, né? Quem está lá no topo, né? Mas, diretamente, os catadores, né, essa categoria, eles têm essas dificuldades, até mesmo na dignidade, no reconhecimento financeiro da profissão. Então, assim,
Para quem diz assim, não, mas tem espaço para todos, tem espaço para os catadores, tem espaço para quem quiser colocar a sua empresa, tem espaço para a privatização. Para quem tem essa visão, que está escutando nesse momento, aí eu pergunto, eu provoco vocês a me convencerem, a convencer esse questionamento, a convencer o questionamento de quem está lá fazendo, ou um possível questionamento que venha a surgir, as três. Me fala aí, todos os três. Me fale, o que é que vocês podem falar? Quem pode iniciar? Fica... Consola? Então, pronto. Consola? Consola. Consola, você está sendo solicitado a iniciar. Então, Consola, faz de conta aqui que eu sou um defensor, e não estou dizendo que eu sou, da privatização dos resíduos sólidos, que eu sou, ou então eu quero colocar um negócio, né? Quero colocar um negócio, e eu quero ser convencido agora, conscientemente, de que esse não é o caminho. Inclusive, antes da Consola responder, eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que os nossos catadores já têm recebido propostas, sim. De, por exemplo, você me repassa, eu lhe repasso 8, 10 mil reais. 8, 10 mil reais a você, catador, presidente da associação. E você repassa todo o material de todo o trabalho dos demais catadores associados. Você recolhe todo aquele material mensal, eu te pago e acabou a história por aqui. Nós temos relatos, inclusive, dos nossos catadores associados dentro das centrais municipais de reciclagem recebendo esse tipo de abordagem, esse tipo de proposta e esse formato de trabalho já atendendo realmente para fortalecer o setor privado do resíduo sólido. E eu acho que eles não vão desistir, não, sabe, Richard? Aí vai ser uma luta meia travada entre o catador e a privatização, certo? Eu acredito que eles não desistem, porque quem tem sempre quer ter, né? E quer tirar do pobre. E cada vez mais. E então, como nós tiramos o nosso sustento dali e somos pobres, nós vamos ter que travar essa luta com eles e não deixar eles se apoderar do que é da gente, do que a gente começou e do que a gente descobriu. Porque eles não descobriram que era do meio do lixo que a gente tirava o nosso sustento, que era o material reciclável. Hoje, eles sabem, porque eles têm o seu dinheiro, eles podem chegar numa cidade dessa, alugar um galpão que eles quiserem, está entendendo? Botar um capital de giro aí enorme e estourar preço para tudo que é canto. Sair atirando. Quer dizer, vai ser uma luta muito difícil para nós catadores, vai ser travada, fazer igual a história do doido, vai fazer quase uma guerra, mas que a gente não podemos abrir mão, porque nós não podemos vender a nossa dignidade, não. Jamais. Eu acredito que a gente, como catador e sofredor como nós somos, se nós não se apoiar e não brigar, e não fazer a sociedade reconhecer que nós somos cidadãos e somos as pessoas que fazemos o papel mais interessante aqui de cima dessa terra, somos nós, o catador. Limpando o meio ambiente, tirando aquele material que muitos rebolam, e não sabe nem o que acontece, né? E nós dando destino para eles. Quer dizer, nós limpando da sua calçada o que você rebola, nós limpando da sua casa o que você joga fora, né? Então, eu acho que vai ser uma luta bem travada, se depender de mim, vai ser grande, viu? E aí, quem pode... Eu Isso posso. muito bem, um argumento interessante, mais sim. argumentos. Então, assim, Charles, eu queria primeiro dizer... Por favor, não entendo que eu estou aqui fazendo uma provocação de conscientização. Sim. E é possível que a gente tenha algumas cabeças que pensem assim, né? Nós, enquanto igreja, e a Caritas, ela é da igreja, né? O organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos, a gente tem escutado muito nosso líder maior, o Papa Francisco. E ele tem provocado, lá de Roma, a igreja no mundo inteiro para provocar uma economia a favor da vida. E a economia que os catadores construíram, historicamente, nunca foi para enriquecer. Você conhece algum catador rico, Consola? De jeito nenhum. A economia que eles construíram foram para se sustentar e para sustentar a sua família. Se, de repente, algum empresário vier aqui dizer que quer os recicláveis para enriquecer, é uma economia criminosa, que mata. O enriquecimento dele é em detrimento à morte e à fome de milhares de irmãos nossos. E isso, do ponto de vista da minha fé, é pecado. Do ponto de vista da lei, devia ser crime. Porque nós estamos tratando aqui
da vida das pessoas. Mamãe disse que a medida de ter nunca enche, é verdade. Para a economia, quanto se mais tem, mais se quer ter, né? Então, assim, eu trago esse argumento de uma economia que a gente precisa mudar. Essa ideia do capital para enriquecimento de um punhado de gente em detrimento da morte de um bocado. É uma economia, o que os catadores propõem, nos ensinam, inclusive, é uma economia que nós precisamos aprender com ela, do não consumismo, de ter o que a gente precisa para o hoje, sem tentar acumular. Então, assim, é uma economia que ela é circular, ela cabe todo mundo, ela não quer enriquecer, ela só quer que cada um tenha a mesma dignidade de poder se alimentar, de poder comprar o que deseja, de poder viver como a gente vive, né, com dignidade. Eu acho que é isso. Se não lhe convenceu, companheiro, eu quero lhe dizer que... Não, estou tão convencido que você está tão convencido que, na que verdade... eu nem preciso mais falar, não, você vai falar. Porque nos últimos tempos, desde antes da pandemia, né, eu e minha esposa, a gente começou a estudar muito sobre minimalismo e essencialismo. Não sei se você já... Se não... Indica, essa né? filosofia busca conhecer mais o minimalismo, o essencialismo, que é justamente essa filosofia, né, do menos ser mais, essa filosofia contrária ao consumismo, não ao consumo, mas ao consumismo exagerado, ao ter exagerado. E não quer dizer que você não quer uma vida digna, né, ou algo, dependendo até da sua área profissional, como é que você vai se comportar, como é que você vai se vestir, como é que você vai... No entanto, é bem interessante esta visão que você também está relatando. E aproveitando a oportunidade da Eubênia também, para me convencer, Eubênia. Na verdade, Richard, esse discurso, né, entre privatizar e não privatizar tem dividido muitos outros. Isso tem, de fato, propiciado um cenário de debates e de antagonismos, né? Eu acho que eu me encontro muito bem quando eu estou com Patrícia e com Sola, porque nós temos essa linha de pensamento, né? A privatização, ela não está em primeiro lugar, né? Nós ainda acreditamos que há muito a se fazer, né? E é possível se fazer, de fato, sem reforçar a desigualdade, sabe, entre as pessoas. Esse ganho exacerbado que uns acreditam, porque os catadores até têm valor para muita gente dentro da cadeia produtiva. Sim. Mas o valor é exatamente o valor da exploração da mão de obra. Sim. Né? E aí... a gente tem batido muito nisso, né? Eu acho que a gente tem diálogos coerentes e diálogos alinhados, porque nós pensamos que, de fato, é possível valorizar esse trabalhador. Né? E aí, na sociedade em que nós estamos, mesmo considerando as desigualdades, mesmo sabendo que existem salários para uns que são, de fato, desiguais para outros, mas qual de nós aqui, agora eu que lhe provoco, quem de nós aqui, né, não almeja, não trabalha pensando em melhorias, né, em condições melhores de vida, em condições mais dignas de trabalho, em um local de trabalho que, de fato, possa suportar as suas demandas e as suas necessidades das suas famílias. E por que o catador ele precisa estar nessa cadeia a todo tempo, a todo instante, só enriquecendo alguns, né, só gerando essa mão de obra excedente e não paga, como dizia o nosso querido Marx, né? E aí, desculpe, mas são as leituras que nós fazemos na academia, Patrícia. Mas ele fala muito sobre isso, né? Que é a mão de obra excedente e não paga. Então, a realidade do catador e da catadora de materiais recicláveis no Brasil é essa, né? E a privatização é uma alternativa para alguns e para alguns muitos que enxergam, como a gente já falou aqui, né? Que enxergam, de fato, esse exponencial financeiro que o resíduo representa na cadeia produtiva e na comercialização e na oportunidade da economia do país. Né? Então, por isso que a gente elege, que a gente acha desigual, que a gente acha injusto, né? Que a gente potencializa as discussões que, de fato, possam enxergar esse trabalhador. Né? Enfim, o desafio foi lançado, né, Richard, para você, inclusive. Agora. Muito bem. Mais uma pergunta. Qual a diferença? Foi falado ontem, até foi tema de uma palestra sobre o fim dos lixões, eu acho que teve alguma... O encerramento dos lixões. Aí, quando fala lixões e aterros, qual o diferencial lixões e aterros? Nós temos aqui os lixões, né, que são ainda lugares em que são destinados vai tudo para lá. Por exemplo, né? A gente tem o que vai ali entre Limoeiro e Morada Nova é um lixão.
Maria Dias é um lixão. E ali Quixeré, que vai para Mossoró, Lagoinha, que a gente... Lixão, né, também. A gente tem que passar, se você tiver no momento, né, tem o pessoal que diz, rapaz, vai deixar minha roupa, né, que a fumaça, né, toma conta, Morada Nova ali. Aí eu pergunto assim, qual essa diferença, qual a importância? A perspectiva é que os lixões, eles de fato sejam encerrados. Isso é uma prerrogativa legal, inclusive, que os municípios... Nós temos municípios, inclusive, que tem mais de um lixão, né, Patrícia? Não era para ter nenhum. Não era para ter mais nenhum lixão e ainda nós temos municípios aqui que têm 2 lixões, né? Então, os lixões ainda comportam aquele material que, de fato, é rejeito, que a gente chama que não está mais passível de reciclagem, mas ainda vai muita coisa que é passível de reciclagem para lá, né? O que trava o trabalho dos catadores, o que trava a economia do resíduo sólido, o que trava... a subsistência do catador. E aí um grande desafio nesse cenário todo é a educação ambiental, né, que nós precisamos fortalecer também nos territórios dos municípios, é a sensibilização, como a Consola falou, de fato separar esse material. Para isso, nós temos que estar com a Central Municipal de Reciclagem operando, nós precisamos da ETR, que é a Estação de Transbordo, e nossa Central de Tratamento de Resíduo, né, que o pessoal chama aterro sanitário, que é a central de tratamento que lá vai receber justamente o material que não está na CMR, que ficou para reciclagem, e que vai chegar e ser tratado lá, né? O pessoal chama aterro sanitário. Aterro sanitário. É a central de tratamento de resíduos, né? E o consórcio? Onde é que entra o consórcio nessa realidade? Agora nós estamos com as ações pré-aterro, que a gente chama, que são as ações estruturais, né? Fortalecendo, dialogando com os municípios, potencializando as ações potencializando as ações que os municípios precisam rodar, né? A exemplo disso, a estruturação das centrais municipais de reciclagem, né? Os instrumentos legais, que para isso nada acontece de uma hora para outra, né? Há uma previsão de planos municipais de resíduos sólidos para cada município do consórcio, né? Planos de coletas seletivas múltiplas, né? E aí foram construídos instrumentos legais, junto com as instâncias do governo do Estado, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que esteve conosco agora, hoje pela manhã, com uma proposta também de fortalecer o que nós já recebemos da Secretaria das Cidades, do governo do Estado do Ceará, né? E nós estamos aí nessa luta, eu particularmente com o acompanhamento e o fortalecimento das associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis, tentando fortalecer, de fato, esse trabalhador na cadeia produtiva do resíduo e o assento desse trabalhador junto às centrais municipais de reciclagem, porque nós entendemos que esses equipamentos oferecem uma dignidade para esse trabalhador que sai do lixão, do sol, do calor, como foi dito ontem, né, com temperatura de 40, sensação de 60 graus, né, já adoecidos, nós temos catadores aí extremamente adoecidos por inúmeros problemas, né, que a própria forma de catar o resíduo no lixão possibilita a esse trabalhador, enfim. Então, nós estamos tentando fortalecer então, essas encerramento ações. do lixão seria não encerramento da reciclagem, não encerramento, mas uma busca por uma inovação junto aos aterros. Até porque, Richard, os lixões, eles precisam ser, inclusive, como foi dito ontem, eles precisam ser revitalizados. Esse espaço ele precisa ser, ele precisa ser, de fato, potencializado, porque ali fica há anos ainda... Exatamente. E precisa de também essa ação dos municípios, dos territórios dos municípios, junto a esse espaço que hoje são lixões, né? Eu posso só... Por favor, Consola. Esse questionamento dela aí, claro que... Quem é dela que aí quer? não, rapaz, eu bem. Desculpa, eu bem. Claro que os lixões vai ter que sair mesmo, né? Mas isso aí é uma preocupação muito forte para nós catadores, e eu, como presidente, e não falo só da preocupação com o pessoal daqui de Limoeiro, não. Eu falo a minha preocupação do Vale de Jaguaribe. Agora eu me pergunto e faço pergunta a vocês, aonde é que nós vamos botar o resto dos catadores? Que é em todo canto que eu chego, eu faço essa pergunta e não tem quem me responda. Por quê? Hoje o pessoal fala...
a Limoeiro tem a CMR, beleza. Mas essa CMR não suporta. É a central que a gente trabalha lá. É o galpão. Nós temos um galpão que, no mínimo, vai caber ali o quê? 20 pessoas, 24, estourando, né, Patrícia? Em dois turnos, né? Aí a gente temos no lixão daquele dali mais de 40. Você fez um dado ontem, e eu acredito que aquele dado esteja errado, que você foi num dia que alguém não foi, que vai para mais de 50. Fora os de rua, né? Os de rua, tudo bem, mas que vai ficar mais difícil ainda também para ele, que se a população se unir e começar a separar esse material, tem os de rua também, que é a minha preocupação. Então, será que essa política vai nos apoiar com outros galpões para botar os outros catadores dentro, regularizada, dar o suporte como estão dando agora, mas vão dar para outra? A cidade vai conseguir aguentar essas duas associações e fazer com os catadores para dar suporte para nós trabalharmos? Isso é uma pergunta que eu faço para a população, para os gestores e até para o governo, que isso é coisa até para o governo também. Agora, certo? é muito importante essa sua pergunta, ela ser instigada a um debate, a um planejamento, para que se possa se formalizar um projeto, né, no intuito de entender onde é que vai, como é que vai se solucionar o problema e a quem vai se buscar o apoio. Aí, a Patrícia, você está olhando, pronto, a Patrícia, me fale, vocês duas, me dê a solução dessa pergunta agora, vocês mentes sábias e capacitadas, né? Eu como entrevistador e a Consola como também a interrogadora aqui, fez um interrogatório, vocês duas vão trazer a solução. Richard, hoje pela manhã, nós passamos a manhã inteira com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, como eu falei anteriormente, né? E a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, ela trouxe para os municípios consortes, hoje, uma proposta que é pensar, Patrícia, equipamentos que fortaleçam a sustentabilidade dentro da região do Vale do Jaguaribe. E a primeira solicitação dos municípios foi: vamos fortalecer os equipamentos que nós já temos. Fortalecer os equipamentos que nós já temos é entender que, se a coleta seletiva rodar, se a gente incluir catadores, se houver material chegando nas centrais municipais de reciclagem já existentes e rodando e propostas, inclusive, em âmbito do consórcio pela Secretaria das Cidades, a gente vai precisar de um equipamento novo, concordam? Sim. Esse equipamento novo seria uma outra central municipal de reciclagem ou de resíduo, porque também existe essa grande discussão dentro do próprio governo do Estado, certo? Havendo essa necessidade, a gente entende que essa inclusão social ela se amplia também. Com a possibilidade de mais trabalhadores serem alcançados e partirem para esses espaços de forma que fortaleça a cadeia produtiva do resíduo, que a gente potencialize essa lógica, essa logística, e que a gente possa estar incluindo esses catadores. Consola, essa é uma preocupação da gente, porque, pelos números que nós temos hoje, e com o avanço, depois do surgimento do programa Auxílio Catador, esses números de catadores eles pularam realmente, né? Em virtude do PAC. E aumentaram. E aí é uma preocupação que a gente tem também dialogado com os municípios, né? Que inclusão nós queremos. Porque o auxílio catador, nós entendemos que o programa Auxílio Catador é uma ponta que sinaliza essa inclusão. Mas a inclusão, na sua totalidade, ela não se resume ao PAC. E isso é importante que a categoria entenda. Porque nós vamos precisar que a categoria lute, fale e que também levante essa bandeira para que o governo do Estado, quem quer que esteja à frente, né, da gestão municipal, regional e estadual, também compreenda que, dentro da possibilidade de rodar todas essas estruturas e chegar a um equipamento, ainda que de outra secretaria, mas que fortaleça também e entenda que esse equipamento é possível capturar ainda mais mão de obra dos catadores, é uma via.
Eu penso que possa ser uma via. Então, lembra da pergunta dos desafios? Consola trouxe um outro, né? Que é esse desafio da inclusão socioprodutiva. Exatamente. Aí, antes também de responder, eu queria dizer à Consola que essa sua preocupação com relação se a sociedade vai conseguir, vai. Porque se você pensar hoje, só aqui em Limoeiro, a sociedade de Limoeiro, ela gera resíduo para sustentar 42 catadores no lixão, para sustentar diversos catadores de rua e a experiência do galpão. Então, resíduo tem. Para onde é que esses resíduos devem ir juntos, para que a gente consiga colocar todo mundo na roda, é que a gente vai conversar, que é o desafio que está dado. Sem se falar que tem uma destinação que não somente são para os catadores e para a associação. Isso. Ainda tem essas outras destinações que são para outro rumo. E aí, eu queria só dizer que o segundo desafio é esse. O consórcio ele tem uma parcela muito importante nessa organização, mas eu acho que tem algo que é muito particular dos municípios, que a gente precisa fazer com que as gestões municipais elas se antecipem com esses processos. Até que o lixão se feche, é importante que a gente tenha processos antes, que tem chamado de mitigação do lixão. Como é que nós vamos olhar para os catadores que estão lá? Como é que a gente vai começar a botar as secretarias lá dentro? Como é que a gente vai gastar tempo e juízo com os catadores, pensando a alternativa de saída deles lá dentro, não pensando para eles, mas com eles, porque eles têm resposta para muitas perguntas. Agora, é importante que a gente consiga sentar com eles. O desafio da implementação da política, Patrícia, é fácil? Não é fácil. Eu não sou gestora pública, mas eu sei que é uma política cara da gestão dos resíduos. Os nossos municípios eles são de pequeno porte, né? É importante reconhecer isso. Mas eu acho que há muito que pode ser feito. Tem muitas cabeças boas no município que consiga pensar. Agora, eu escuto muito falar da Eubênia e isso me encanta muito a história da intersetorialidade. É importante entender que catador não é competência somente da Secretaria de Meio Ambiente, que resíduo sólido só tem que falar a Secretaria de Obra, Meio Ambiente e catador. São trabalhadores, vidas que precisam ser cuidadas por todas as secretarias dentro do município, né? Então, quando a gente fala, não, isso é assistência social, não, isso aí é o pessoal do meio ambiente, né? Então, assim, é um outro desafio que se aponta, né? E eu acho que nós temos aí alguns prazos ainda, então a gente precisa correr com relação à inclusão. Que inclusão a gente pensa e quais são os passos que o município pode dar dentro dos limites financeiros, técnicos, operacionais que se tem. Mas há algo que é possível fazer. E a gente pode perceber em 2 momentos, Consola, para que não haja uma desmotivação. Ontem aconteceu um momento pelo órgão, que é o SEBRAE, promovido pelo SEBRAE, de sustentabilidade, onde várias pessoas estavam debatendo, e aquilo ali, né, hoje eu rodei até as entrevistas que a gente fez ontem lá, depois vão chegar até vocês. E ontem lá, né, tivemos a presença de 2 prefeitos, e a gente sabe que passa por a política, as decisões passam pela gestão política, e hoje esse momento aqui, que centenas de pessoas simultaneamente estão acompanhando, não posso nem mensurar aqui no rádio e na TV, onde está tendo processo de conscientização. Então, quando se começa o movimento, não se tem consciência de quantas pessoas estão sendo atingidas como se atingiram ontem, e hoje também. Então, o que eu quero dizer para você é o que, Consola? Que entre do corredor, vocês já estão fazendo. E é nesse viés de pergunta que aí nós vamos fazer para outro. Rapaz, vocês vão matar de fome, viu? Mas é nesse viés de... Você tem compromisso, né? Olha, mas é porque o bate-papo é tão bom. Pessoal, olha, nós temos aqui o que dá... Eu estou percebendo aqui já os comentários. A gente tem polêmica... E eu vou usar esse sistema. Polêmica política e desgraça na área policial que dá audiência. Mas, para mim... Isso aqui é o que mais me alegra, é debater um assunto como esse. E aí eu vou para o ponto importante para você ver como já tem o que se comemorar. Eu tenho aqui o Roberto, a Ângela, a Conceição está dizendo o seguinte: a Maria do Socorro, Conceição Souza, boa tarde, admiro demais esse trabalho da minha irmã. Muito bem, olha só, muito obrigado. A Conceição, sua irmã? Olha, Raimunda Marques mandando um abraço, Moésio Nogueira, boa tarde, parabéns para vocês. Irinete está dizendo boa tarde, olha, muito bem, parabéns, vocês conseguem. Aqui todo o pessoal que está no Facebook, já vou no YouTube. Mas aí, eu vou passar o microfone, coloca aqui para carregar, Célio, ele vai receber. Eu vou passar o microfone, Consola, para você, nós vamos dividir esse microfone aqui. Mas olha, não, tá tranquilo, olha, uma pergunta... para que a gente possa, porque a gente foi para os problemas, né, para a dor,
A gente passou já pelo o planejamento. Se você observar aqui, nós fomos na entrevista para a dor. Quais são as dores, os problemas, as dificuldades, as adversidades. Depois já se traçou aqui um planejamento por vocês. Já se traçou, isso é marketing, né? Já se traçou eu nem percebi, foi. Já se traçou então, um plano. Patrícia, eu acho que a gente precisa cobrar hoje pela entrevista, porque não, já está saindo, é um produto daqui, vocês né? vou cobrar a consultoria que eu estou fazendo aqui com vocês, viu? Olha, se você, no início, vamos aqui, olhar o problema. Qual é o problema? Foi apresentado para as pessoas o problema, a dificuldade, foi apresentado a realidade, foi apresentado os desafios, as adversidades, a falta de reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, já foi traçado um planejamento e soluções que foram apresentadas. Aí, para a gente complementar, que é o viés descubra a dor, traça um planejamento e busca a solução. E já foi apresentado todo esse tripé aqui. Mas aí, Consuelo, para a gente deixar o coração assim aliviado, né? Deixar o coração bem aliviado. Quais? Porque às vezes quando você está só numa guerra, só no conflito, só na dor, quando você não vê uma conquista, uma vitória, você bota um negócio, você faz uma meta de fazer uma faculdade, ou você vai só dificuldade, ou de um objetivo, mas quando você tem pequenas conquistas, que você comemora pequenas conquistas, né, pequenas realizações, você se motiva para outras realizações, às vezes maiores. Olha, se eu passei por esses desafios, tem outros a mais. O que é que eu estou querendo dizer para a categoria e para todos os envolvidos? Uma motivação, né, não de uma motivação emocional, não, um motivo para mais ações. De quê? Quais as conquistas que vocês já tiveram hoje, que motivam vocês para dizer assim, olha, nós já temos essas conquistas e essas. Olha de quando a gente começou. Então, essas que vão por aí, meu amigo, nós vamos muito mais ainda. Quais conquistas vocês três podem falar, já tiveram nesse... Ela falou uma frase que eu não estou nesse... Mas em todo esse ambiente. As conquistas dos catadores que nós tivemos foi grande, né? Porque logo no começo a gente não era reconhecido, né? Aí a gente já começou na luta e fomos aos poucos sendo reconhecido. Então hoje nós somos reconhecidos que quando a gente fala em catador ainda existe um pouquinho de preconceito, mas é poucos. Rapaz, a gente entra aí nos cantos que a gente fala que é catador, a gente é quase aplaudido. Então, a gente tem que agradecer pela luta, né, que a gente conseguimos e a nossa parceria com a Caritas, que foi, né, buscar essa luta junto com a gente, né, no começo, que ninguém nos escutava. Né? E hoje, só para você ter ideia, nós estamos aqui, né? Sim. E eu acho que não tem mais nem muito o que se falar, né? Porque um catador, para chegar numa rádio ou num meio de comunicação, era super difícil, né? Era super difícil, era através de outra pessoa que ia falando. Então, as nossas conquistas, hoje, são imensas, são grandes demais, porque nós viemos aos poucos, fomos conquistando o nosso espaço, e hoje nós estamos aqui, tem a Central, a CMR, que é a associação, as cidades que ainda não tem mais vão ser construídas. Então, de um jeito ou de outro, nós estamos aqui no meio da sociedade e a gente estamos sendo reconhecida aí por todo mundo, né? Você está vendo só como muitas conquistas, aí se você for analisar, olha só o que a gente já conseguiu, né? Para o que a gente pode conseguir mais, então é continuar. Eu imagino até que tem muitas lutas difíceis e desafiadoras, mas às vezes o mais difícil é o pontapé inicial. E quando vem pequenas conquistas, eu deixo à vontade vocês duas também. Richard, ontem, no momento de ontem, e aí eu peço permissão aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que a gente está sempre se reportando ao momento de ontem, porque, de fato, foi um momento muito engrandecedor. Foi de muitas trocas, foi um momento rico, eu disse, de uma energia muito boa. Né? Mas ontem nós tivemos, lá no auditório do CVT, a demonstração de um dos municípios do consórcio. E aí a gente tem tido muito cuidado para evidenciar as conquistas, né? Porque nós temos 13 e nós não queremos enaltecer nenhum deles, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de falar sobre os avanços que alguns deles, de fato, já contabilizam. Né? E nós tivemos ontem a explanação
de um dos municípios, que foi o município de Russas, né, que teve a oportunidade de estar conosco, mostrando que, de fato, os resultados, né, e os impactos já sentidos com a inclusão de catadores, né, com a autonomia dada à gestão municipal, que eu acho que isso é um ponto importante, o apoio da gestão municipal, que a gente visualiza em outros municípios também. Morada Nova é um deles. Foi salvo engano, e aí me perdoem se eu estiver, quem estiver me ouvindo, mas se o dado estiver incorreto, mas, salvo engano, foi o nosso primeiro município a implantar a coleta seletiva, Morada Nova, com inclusão de catadores, né? E aí a gente não pode deixar de falar em Limoeiro do Norte, os avanços que nós percebemos através do Instituto de Meio Ambiente também, do trabalho que foi realizado. Eu acho que é importante visualizar isso como avanço, né? E, mais importante ainda, é que a gente possa ampliar essas possibilidades, esse trabalho, e fortalecer ainda mais os resultados que já foram alcançados, né? E nós estamos aí, né, enquanto consórcio, enquanto municípios. O consórcio não é só a equipe, né, não é só a nossa equipe que é restrita, mas a gente entende que o consórcio ele é equipe e municípios, né? Os municípios eles precisam também compreender que o consórcio é isso, é esse conjunto, né, é essa união de forças para que a gente possa, de fato, alcançar os resultados que a gente entende, que a gente espera e são importantes para a gestão integrada de resíduos sólidos na região do Vale do Jaguaribe. Muito bem. Como vocês já almoçaram, eu não, e ela tem todos nós temos compromissos, mas olha, eu quero agradecer, muito importante, e antes, Consola, da gente finalizar, você tem alguns anúncios importantes, não é isso? Eu quero passar a rota que os carros passam, né? Segunda de manhã é centro, segunda à tarde centro também, né? Que é o outro. Você que está perto, me dá o outro aqui. Tira esse aí. Terça de manhã, centro de novo. Terça à tarde, São João. João 20. João 20. Simões, né? Pessoal, atenção aos avisos aqui que são importantes. Quarta-feira de rota manhã. Da coleta. José Simões é Pitombeira, né? E quarta manhã. A mesma aí, Consola, não a está no mesma? mesmo papelzinho. Pitombeira também. Pronto. Quarta à tarde, Santa Luzia. Quinta, Bom Nome, Cidade Alta. Bom Nome pela manhã, Pela manhã, na quinta-feira. E quinta à tarde, Cidade Alta. Sexta-feira, manhã. Brotolândia, Socorro e Limoeirinho. Sexta à tarde, Centro e Luiz Alves de Freitas. Pronto. Você fica com... Essa foi a rota, pessoal, da coleta seletiva, né, do município de Limoeiro do Norte. E aí é bom evidenciar, porque a gente já falou... Sim. Está sendo sim. Vou só dar uma agradecida aqui. Pronto, eu vou deixar você por último. Eu vou aqui com a Elbênia e com a Patrícia, viu? Elbênia, muito obrigado pelo contato. Eu fiquei... Olha, eu vou deixar você por último, entenda, né? Para que você possa fazer o fechamento desse momento, viu? A responsabilidade é maior. Você hoje vai ser a radialista por um dia, vai fazer o fechamento do programa, viu? Minha querida Elbênia, muito obrigado. Agradeço mesmo essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você. Richard, eu que agradeço em nome de todos que compõem o consórcio, né? Em nome de toda a nossa equipe, né? Em nome de todos os municípios, consortes. O consórcio está à inteira disposição. Obrigada de verdade. Desde ontem, né, que a gente... troca ideias, conversa, fortalece algumas sugestões, estratégias e alternativas. Agradecer de verdade, eu não sei se ele está nos ouvindo ou nos assistindo, mas deixar aqui o meu abraço, eu nem sei dizer, e até me emociono, né, para seu Adelmo, que é um amigo íntimo da gente, é uma pessoa que a gente considera enquanto, para além da amizade, Chico Adelmo, Karine, Dona Norma, Chico Pequeno, Elane, todo mundo,
né, filhos, noras aí, netos, meu forte abraço, gratidão. A Zé Marcos, que abriu esse espaço para a gente, né, também. O meu primeiro contato, na verdade, foi com ele. E você, né, por toda a receptividade, por ter também topado conosco, né, falar sobre esse assunto, que é extremamente importante. E vamos ter outros momentos. Nós estamos abertos, o Consola, a Patrícia, viu? A Caritas, que tem esse trabalho maravilhoso, o consórcio. Sim, viu? com certeza. Estamos ao inteiro dispor, né? Pois um abraço. Minha querida Patrícia. Patrícia, olha, a Patrícia eu conheço de muito tempo, lembro de Renovação Carismática. Eita, vão já revelar as idades, eu vou embora. A Patrícia, você teve de participar também dos retiros carnavais do seminário, né? Você é da comunidade do Eu sou lá de Quixeré. Vinha o Zé, né, vinha muita gente. Agora a árvore genealógica das famílias. Então, pessoal, então a alegria estar com todo mundo, dizer que é um espaço muito importante, eu reforço. Nós precisamos ganhar o espaço da comunicação, porque tanta coisa é divulgada, que traz uma perspectiva triste, né, que não enaltece o que está sendo feito. E existe muita coisa boa que precisa tomar esse espaço também, né? Experiências legais, que cuidam das pessoas, e eu acho que os catadores abriram esse caminho para a gente, né? Então, muito obrigado. A gente vai voltar aqui outras vezes, um dia para conversar sobre a coleta seletiva, para falar o que é reciclável e o que é que não é, para que tire a dúvida do pessoal. Muito bom, né? Inclusive era de uma pauta primeira hoje, mas nem então, falamos. Eu acho que é importante, mas eu acho que foi interessante essa abordagem. Essa história para que se tire as dúvidas e a gente se coloca à disposição. Sempre que precisar, a Caritas estará à disposição, tá bom? Minha querida Consola, eu só tenho a te agradecer. Nós falamos, mas falamos não como foi pautado, né, da coleta seletiva, mas foi muitos assuntos importantes de conscientização. Parabéns e muito obrigado. Eu só que agradeço, né, a você por esse espaço, a minha amiga Eubênia por ter conseguido, né, quando eu precisei dela, e Patrícia por ter vindo, né, estar aqui comigo e me dar todo apoio, né. E agradeço a população que estiver escutando a gente, se sensibilize com a nossa situação, faça a separaçãozinha do material e faça essa importância aí para a nossa vida e faça esse material chegar à nossa CMR. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou embora, pessoal, porque elas hoje quase que me matam de fome aqui, viu? Mas eu não podia deixar de conversar um assunto tão maravilhoso como esse. Era uma entrevista de 20 minutos, né, a meia hora, mas nós fomos a 1h38 de bate-papo. Então foi muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigado aos internautas que ficaram aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, a vocês que ficaram no canal 182 da TV, no Rádiosnet. E eu estou indo embora. Sim, a entrevista vai ficar postada no YouTube TV Educadora Jaguaribana. Atenção, não é isso? YouTube TV Educadora, a entrevista vai ficar postada para você que não acompanhou.